Bom, boa tarde a todos. Estamos aqui no módulo de Humanidades Médicas, a nossa disciplina optativa aqui da nossa Faculdade de Medicina da UFC. Hoje é a nossa sexta aula e nós iremos apresentar para discussão um conto de um médico, escritor, ou de um escritor médico russo do final do século XIX, segunda metade do século XIX, chamado Anton Chekhov. O nome do conto vocês vão encontrar como Angústia ou Com Quem Partilharei a Minha Tristeza. Bom, como sempre, a gente gosta de relembrar alguma coisa, né, da aula passada. Então, eu queria que alguém aí, antes de entrar no conto, trouxesse aqui para todos nós um momento para relembrar algum aspecto que considerou importante, que está na memória, que está no coração, que está na mente. Pode ser? Quem gostaria? Alô, pessoal? Estamos na hora do almoço mesmo, hein? Bom, vamos seguindo, então. Essa é a desvantagem da aula não presencial, né? Eu queria trazer, então, uma certa interpretação desse filme, que eu imagino que muitos devem ter assistido, né? Acho que ganhou o filme de melhor filme estrangeiro, né? Quando nós competimos com aquele filme da... Agora esqueci o filme da nossa brasileira, Central do Brasil. Mas uma mensagem aí que eu queria trazer para a gente começar a nossa conversa de hoje é por que a vida é bela, né? Ou por que a vida admite uma possibilidade bela, apesar de permeada de tragédias. Essa ideia de que a vida é bela porque o sonho não pode ser tolhido pela força, porque o sol é igual para todos e porque o amor pode germinar em cenários dantescos. Todos nós, seres humanos, ou todos os seres humanos, repetem-se no sonho comum de serem felizes. Provavelmente, nas próximas aulas, nós vamos tocar num ponto pouco estudado na medicina e na vida humana. Na medicina, em particular, chama-se a imaginação médica. E na vida como um todo, nós sabemos que a nossa vida começa como um ato imaginado. Seja esse ato dos nossos pais, seja imediatamente, aí perto de 1, 2 anos, a vida simbólica da criança. Imaginar o que não existe, ou imaginar uma coisa que existe só na nossa cabeça. Dá para imaginar uma vida sem o cinema? Uma vida sem a ficção? Então, dá para perceber o quanto a imaginação é um atributo fundamentalmente humano, ainda que nós não saibamos se os outros animais são capazes de imaginar ou são capazes de sonhar. Eu ando estudando muito lentamente ainda a vida dos animais, mas tenho tido uma certa atração por essa mistificação de que nós somos seres superiores, completamente diferentes dos animais. Parece que há mais continuidade do que rupturas aí ao longo, tomando uma ideia pós-evolucionista. Mas isso também vai ficar para talvez uma aula mais para o final. Mas se alguém tem estudado isso, como um aluno num dos anos anteriores, tinha inclusive no programa Sem Fronteiras feito os cursos no Canadá só sobre a vida animal.
Muito bem. Alguém assistiu o filme? Algum aluno assistiu o filme? Eu assisti, professor. Ok. Vou ler aqui a contribuição que o Lucas, né, para não passar. Muito obrigado, Lucas Eduardo Lucena. Sobre a aula passada, no momento da discussão que trouxeram, né, o momento em que o médico olha para o espelho e diz o que é isto, trouxe-me duas visões. A decepção do médico, né, o indivíduo, a dimensão do indivíduo por não diagnosticar o caso, não identificar a cegueira patologicamente, e a decepção do médico em não encontrar-se em si, não identificar sua própria personalidade. Ok, Eduardo, muito obrigado. Eu acho que tem mais alguém. Renata Ximenes está dizendo que é minha aluna, sim, de pós-graduação, né? Já num dos patamares mais altos aí do nível superior, que é o doutorado, ela, a Isabel Ferraz e eu, João Furtado. Uma rápida digressão sobre por que, até esse momento, a gente se fixou mais na literatura, mas nas próximas aulas, outros temas, outros campos, né, das humanidades irá aparecer. Vejo que, ao longo da história, muitos escritores também foram médicos e refletiram sobre a profissão com sucessos que contribuem para a divulgação científica e a denúncia social. Em situações como a nossa atual, é oportuno relembrar esse tributo que a literatura presta à profissão médica. Aqui está um exemplo, né, do livro O Médico, uma parte do filme, que é baseado na obra O Médico, né? E, na verdade, a tradução, por conta lá das nossas origens, é O Físico, né, do Noam Gordon. Aqui também eu queria mostrar que, vejam, o sistema prisional já está usando isso também, né? A força que a literatura tem de fazer o sujeito mergulhar, né, na sua própria alma, nos seus próprios conflitos, né? Então, vocês estão vendo aí um projeto da vara criminal de uma cidade do Paraná, prevê redução de 4 dias da pena a cada livro lido. Proposta consiste na distribuição e leitura dos livros pelos apenados. Como é que é isso? A iniciativa visa a reeducação do imaginário dos apenados pela leitura de obras que apresentam experiências humanas sobre a responsabilidade pessoal, a percepção da imortalidade da alma, a superação das situações difíceis pela busca de um sentido na vida, os valores morais e religiosos tradicionais e a redenção pelo arrependimento sincero e pela melhoria ou pela melhora progressiva da personalidade, o que a educação pela leitura dos clássicos fomenta. Não sei se vocês estão vendo aí na tela, monumental romance, né, de outro russo, Fyodor Dostoiévski, chamado Crime e Castigo, que toca exatamente na questão aí dos apenados, do processo do arrependimento, da responsabilidade individual, das crises, né, por quais cada um passa. Então, a força da literatura pode ajudar, né, esse mergulho, onde, aí, no caso do sistema prisional, eles começam pelo texto concreto, né, que é a obra do Dostoiévski, mas depois eles são capazes de refletir sobre o contexto aonde as vidas deles floresceram e aonde eles cometeram os seus crimes, dado que apenados. Mas eu queria também trazer para vocês, que vocês colocarem no Google, vocês vão encontrar uma quantidade muito significativa de escolas do Reino Unido e de escolas dos Estados Unidos com grandes departamentos de literatura e medicina. Aqui é a Universidade de Georgetown, né? Vocês estão vendo aí. Aqui é uma universidade, eu acho que é de Bristol. Então, aqui é Columbia, Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. Então, vocês estão vendo que há um movimento, né, de renovação da escola médica há bastante tempo, né?
a partir de vários diagnósticos de que a escola médica pode melhorar, né, na sua tarefa, na sua responsabilidade de formar médicos, utilizando outros referenciais para além dos nossos referenciais biomédicos, anatômicos, fisiopatológicos, etc. Na verdade, esse texto do Chekhov nós já usamos aqui num conjunto de sessões, isso deve estar perto de 10 anos, né? Com esse grupo de amigos que são professores de vocês, o professor João Macedo, que é diretor da nossa escola, o Marcelo Alcântara, da pneumologia, a Marta Medeiros, da reumatologia, o Fernando Siqueira, que é, inclusive, escritor, contista, junto com o Jesus Irajaci, né? Fernando, do departamento de cirurgia, o Jesus, radiologista do departamento de clínico, o Almir, professor da pediatria, o João Amaral também. E, na época, a gente chamava uma iniciativa interdepartamental de educação da sensibilidade médica, e nós discutimos o conto que nós vamos falar hoje. Chekhov, vocês estão vendo, teve uma vida curta ou muito curta, né? 44 anos, foi médico, dramaturgo, aliás, muito famoso com as suas peças, um grande escritor russo, considerado por muitos o maior contista de todos os tempos. Bom, pode ser que mais tarde eu faça algumas sugestões de uns contos deles que são de uma beleza, de uma capacidade de capturar a vida humana, portanto, muito útil, né, para qualquer pessoa, em especial médico, de maneira bastante encantadora. O pai de Chekhov era proprietário de uma venda, era muito autoritário e obrigava-o a trabalhar com ele. Mas Chekhov rapidamente viu que esse não era o talento dele. Quando eles se mudam para Moscou, depois do pai falir, ele tem muita dificuldade financeira, vocês estão vendo, chegou a dormir no chão, mas consegue se formar em medicina e começa também a descobrir esse talento literário, e muito jovem ele começa a escrever e veio morrer numa cidade alemã, Badenweiler, como vocês estão vendo aí. Se vocês procurarem, eu mandei o texto para vocês, mas se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar com vários títulos e várias traduções. A tradução que eu estou utilizando aqui é de uma russa, eu acho que recém-falecida, chamada Tatiana Belink. Eu escolhi essa tradução porque ela tem uma das mensagens mais profundas que eu gostaria de passar para vocês e que não está em outros contos. E A Quem Confiar Minha Tristeza era um versículo, né, de um canto da Igreja Russa. Muito bem, qual é o cenário do conto? É um cenário, né, Moscou, com suas temperaturas frias, e os personagens centrais são, primeiro, o cocheiro, chamado Iona Potapov, o filho do cocheiro, Kuzma Ionitch, a eguinha desse cocheiro e vários transeuntes, né, que esse cocheiro cruzou na fria Moscou, quando ele estava tentando comunicar a qualquer desses transeuntes a sua dor por ter perdido o filho, o Ionitch, né? E cada tentativa que o cocheiro fazia, ela se revelava inútil, né? Parecendo que as pessoas não estavam disponíveis para ouvir o seu relato. A sua tristeza não era visível, né? E cada tentativa vai se revelando inútil. Essa é a primeira palavra do conto, e eu fiquei pensando muito, né, no significado dessa palavra para abrir o conto, né? Eu acho que todos nós temos uma experiência, ou pelo menos uma imagem, de que a noite na vida humana é um período de sombra, um período de escuridão, pode ser um período de meditação também, um momento de introspecção, né? Então, fiquei muito atento e muito comovido já desde a primeira palavra desse conto, que é Anoitece. Então, eu vou contar aí umas 3 ou 4 cenas para a gente abrir o debate aí.
A primeira cena, cena 1. A cena 1 é exatamente esse primeiro relato do cenário, né, da Rússia, dessa cidade. Anoitece. A neve graúda e úmida gira preguiçosamente ao redor dos lampiões assim. Esquerda, mano. Era direito, o bicho mudou aqui para a esquerda. Então, na próxima é esquerda. Tenho que... Essa daí que é. Muito bem. Quem for entrando aí vai tomando cuidado com o microfone, né? Ao redor dos lampiões recém-acesos e deita-se em placas macias e finas dos telhados, nos lombos dos cavalos, no lombo dos cavalos, nos ombros, nos gorros, né? Para falar, então, desse cenário. O cocheiro Iona Potapov está todo branco, como um fantasma. Está sentado na boleia, curvado, tão curvado quanto é possível curvar-se um corpo vivo e praticamente imóvel. Se toda uma avalanche se despencasse sobre ele, nem assim, ao que parece, ele acharia necessário sacudir a neve. A sua éguazinha, né, parceira, também está branca e imóvel. Iona e sua éguazinha não se movem do lugar já faz muito tempo. Saíram do pátio ainda antes do almoço, porém não fizeram nenhuma corrida. O cenário é que Iona Potapov está, obviamente, triste pela perda do filho, e ficar em casa é uma dor insuportável, e ele, então, sai na qualidade de cocheiro para encontrar corridas e ganhar dinheiro, e a vida passar, e, quem sabe, amainar a tristeza dele. Mas eis que a sombra da noite desce sobre o lugar. Quando a sombra da noite desce, a luz pálida dos lampiões cede lugar à cor viva e o buliço das ruas torna-se mais ruidoso. E aí aparece o primeiro passageiro. O passageiro grita: cocheiro, para Vyborgskaya! Cocheiro! Iona estremece e, através dos cílios grudados pela neve, vê um militar de capote e capuz. Para Vyborgskaya, repete o militar. Mas tu estás dormindo? Para Vyborgskaya. E aí eu trouxe essa imagem para a gente ter uma ideia dessa frieza aí. O militar toma assento no trenó, o cocheiro estala os lábios, estica o pescoço, a maneira de um cisne, só ergue-se, e mais por hábito que por necessidade, brande o chicote na sua eguinha. A eguinha também estica o pescoço, arqueia as pernas magras, insegura, e põe-se em movimento. E aí o militar vai perdendo a paciência com essa tristeza, né, do cocheiro. Não sabe dirigir, aguenta a direita, né? Ralho militar. Iona torce a boca no sorriso, força a garganta e rouqueja. Aqui, patrão, coisa, o meu filho se finou esta semana. E de que foi que ele morreu? Iona volta-se de corpo inteiro para o passageiro e fala: e quem sabe lá? Vai ver, foi a febre. Ficou 3 dias no hospital e se finou. É a vontade de Deus. O cocheiro torna a esticar o pescoço, a soerguer-se, brandindo o chicote com graça pesada. Depois, por várias vezes, ele se volta para o passageiro, mas este fechou os olhos e, pelo visto, não está disposto a escutar. Deixando-o na Vyborgskaya, Iona para diante de um botequim, dobra-se na boleia e torna a ficar imóvel. De novo, a neve miúda, a neve úmida, tinge de branco a ele e a sua égua. Passa uma hora, outra. E aí, a cena 2, outro passageiro, que, na verdade, são 3 rapazes, 2 deles são altos e magros, e o terceiro é baixo e corcunda. Cocheiro, para a ponte policial, grita o corcunda com voz de tremolo. Nós 3, por 20 copecs. Iona puxa as rédeas e estala os lábios. 20 copecs não é preço justo. Mas ele não está para pensar em preço. 1 rublo ou 5 copecs, para ele dá na mesma agora, contanto que haja passageiro. Entre os 3
né? Transeuntes, começa a discussão do problema. Qual dos dois irão sentados e qual o terceiro que irá em pé, né? Dado que a bolé só cabe 2 sentados. Após longos debates, bate-boca e acusações, ele chega à decisão que deve viajar, deve viajar de pé o corcunda, por ser menor. E aí, depois dessas confusões todas, Iona está ali. Deixa eu ver se tem alguém aqui para entrar. Iona está ali, olha para eles por cima do ombro, escolhendo um momento propício, volta-se novamente e balbucia. E eu, nesta semana, finou-se meu filho. Todos vamos nos finar, suspira o corcunda, enxugando os lábios depois do acesso de tosse. Anda, toca, toca, Deus meu, palavra que não aguento mais viajar assim. Quando é que nós vamos chegar? Iona se volta para contar como morreu seu filho, mas aí o corcunda suspira aliviado e declara que, graças a Deus, eles já chegaram finalmente. Tendo recebido os 20 copeques, Iona finca longamente o olhar no encalço dos farristas, que desaparecem no portão escuro. Outra vez Iona está só, e outra vez o silêncio cai sobre ele. A angústia, que amainara um pouco, né, com esse movimento na rua, surge de novo e oprime o peito com força maior ainda. Os olhos de Iona correm aflitos e martirizados pelas turbas que se agitam de ambos os lados da rua. Não haverá no meio dessas milhares de pessoas ao menos uma que quisesse ouvi-lo, mas as turbas correm sem notá-lo, nem a ele, nem a sua angústia. Aqui eu fiquei pensando, né, na angústia, de como nós médicos lidamos com a angústia dos pacientes, aqui em particular uma pessoa enlutada, e queria trazer para vocês o conceito, digamos assim, né, que Chekhov ilustra esse sentimento arrebatador. Chekhov vai dizer, o narrador, né, angústia enorme, que não conhece limites. Se estourasse o peito de Iona e a angústia se derramasse, ela inundaria, parece, o mundo inteiro. E, no entanto, ela é invisível. Ela consegue aninhar-se numa casca tão ínfima que não se pode enxergá-la nem com lanterna à luz do sol. Talvez uma das definições, né, de angústias mais brilhantes, né? Em seguida, eu vou passar um vídeo. Vilmar Amaral era um médico do Rio de Janeiro, que aos 70 anos se aposentou e foi dar vazão a um talento que ele tinha e que a profissão médica tinha absorvido, que era de gostar do teatro, né? De encenar peças. Então, ele fez textos, ele adaptou textos de Gorky, de Fyodor Sologub e de Chekhov, né? E aqui eu vou apresentar um fragmento dessa peça dele. Já eu vou apresentar. Até agora estamos falando de uma certa invisibilidade, né? De como nós, humanos, não vemos o sofrimento de um outro humano, né? E se a gente trouxer isso para a medicina, é crucial, né? Um médico com pouca capacidade de enxergar o sofrimento do outro é um médico, no mínimo, pela metade, né? Não está cumprindo uma função básica, né, da dimensão com que os pacientes esperam de um médico, né? Eu já comentei a nossa dificuldade de dar diagnóstico, de lidar com o sofrimento, né? Aqui, um grande médico americano, Eric Cassel, está falando que um dos objetivos da medicina é exatamente lidar com o sofrimento humano. E, na maior parte das vezes, a gente se dedica a diagnosticar doenças e não sabe bem nem diagnosticar, nem lidar com o sofrimento, com a angústia que os pacientes nos apresentam. Muito bem, Iona se veste aí, já caminhando para o final, né? Já
circulando na cidade russa, não encontra ninguém para lhe ouvir, sua angústia é enorme, ao mesmo tempo invisível. Ele se veste, vai para a cavalariça, onde está sua égua. Ele pensa na aveia, na palha, no tempo, no filho. Quando está sozinho, ele não consegue pensar. Falar com alguém a respeito do filho, isso ele poderia, mas pensar sozinho e imaginá-lo é insuportável e assustador. E aí, Iona vê um zelador de prédio com um saco na mão e decide falar com ele, né? Mano, que horas serão? Pergunta ele. Passa das 9. Por que ficas parado aqui? Vai andando, né? Também com pouca paciência, o zelador. Iona afasta-se alguns passos, dobra o corpo e entrega-se à angústia. E aí ele diz essa frase que desde o primeiro dia que eu li, a primeira vez, ela me assustou e tomou conta de mim. Dirigir-se aos homens, ele já considera inútil. Interpretei isso como um grito do século passado, né, de Tchekov, de 2 séculos passados, século XIX, né? Um grito de Tchekov contra a desumanização, contra o afastamento da sensibilidade humana, contra a nossa incapacidade de chegar até o outro, de perceber o que o outro necessita da gente, né? Então, tomei isso como um grito. Essa é uma das cenas, né? Aí essa fotografia, essa pintura, melhor dizendo, né? A sua eguinha parece tão triste quanto o seu dono, né, Iona? Dirigir-se aos homens é a palavra que ficou e ainda está martelando no meu juízo, né? Dirigir-se aos outros, ele já considera inútil, né? Mas não passam nem 5 minutos e ele se endireita, sacode a cabeça como se sentisse uma dor aguda e puxa as rédeas. Iona não aguenta mais. Para casa, pensa ele, para casa. E a éguazinha, como que adivinhando-lhe o pensamento, põe-se a correr a trote miúdo. Cerca de 1h30 depois, Iona já está sentado junto a uma estufa grande e suja. Num dos cantos, acorda um cocheiro moço, pigarreia e estende a mão para o balde d'água. Deu vontade de beber? Pergunta Iona. De beber, pelo visto. Pois é, bom proveito. Pois eu, mano, morreu meu filho, soube. Soube? Esta semana no hospital, que história. Iona olha para ver o efeito que produziram suas palavras, mas não vê nada. O moço puxou a coberta por cima da cabeça e já dorme. O velho suspira e se coça. Assim como o moço tinha vontade de beber, Iona tem vontade de falar. Logo vai fazer 1 semana que o filho morreu. E ele ainda não conversou direito com ninguém. Aqui está o fragmento da peça de teatro. Vamos ver aqui. Errado. Assim como o moço tinha vontade de beber, ele tem vontade de falar. Logo vai fazer 1 semana que o filho morreu e ele ainda não conversou direito com ninguém. E é preciso conversar com vagar, com calma. É preciso contar como o filho ficou doente, como sofreu, o que disse antes de morrer, como morreu. É preciso descrever o enterro e a viagem ao hospital para buscar a roupa do morto. Na aldeia ficou uma filha, Alice. Também dela é preciso falar. Há tanta coisa de que poderia falar agora. O ouvinte deve gemer, suspirar, compadecer-se. Muito bem, agora vamos direto para a cena final. Iona
Volta-se para a eguinha e diz: mastigas? Pergunta Iona ao seu cavalo, vendo-lhe os olhos brilhantes. Mastiga, anda, mastiga. Se não ganhamos para a aveia, comeremos palha. Pois é, já estou velho para esse trabalho. O filho é que devia trabalhar e não eu. Aquele sim é que era um cocheiro de verdade. Se ao menos vivesse... Iona cala-se um pouco e depois continua. Assim é, maneguinha, não temos mais Cusma Ionite. Foi-se desta para melhor. Pegou e morreu à toa. Agora imagina tu, por exemplo, tu tens um potrinho e tu és a mãe desse potrinho. E de repente, imagina, esse mesmo potrinho se despacha desta para melhor. Dá pena ou não dá? A eguinha ou a éguazinha mastiga, escuta, esquenta com seu bafo as mãos do dono. Iona se deixa arrebatar e conta-lhe tudo. Novamente, para ir concluindo, né, eu volto à primeira palavra do conto de Tchekov, né? Anoitecimento aí como sinônimo de escuridão, como sinônimo de difícil visualização de saídas, de bloqueio, né? Também podíamos falar de um sentimento que parece campear uma parte hoje da nossa civilidade, que é a nossa indiferença em relação ao outro. E aqui, no caso, né, na medicina, essa indiferença ela é arrasadora, porque os pacientes nos procuram exatamente porque nós temos a capacidade de diferir, a capacidade de escutar, observar, perceber a situação trágica porque eles passam e, eventualmente, o que eles precisam que nós façamos por ele. Mas eu fui buscar, num filósofo espanhol, uma certa reflexão sobre o nosso tempo, né? Por que a indiferença campeia? Por que que o sofrimento, ou mesmo, né, a vida desse outro que nós estamos momentaneamente ali na interface, nos é indiferente? Esse livro do Esquirol chama-se O Respeito ou o Olhar Atento. Quer dizer, Esquirol, que nós precisamos cultivar uma ética para esses tempos. Que tempos? Tempos de ciência e tempos de tecnologia. Diz Esquirol que a indiferença é uma deficiência de caráter moral. A pessoa indiferente, ela é capaz de perceber o que uma determinada situação está pedindo a ela. Aliás, uma criança de 3 anos já tem capacidade de perceber que naquele ambiente ali a postura dele deve ser A, naquele outro ambiente a postura dele deve ser B. Porque ele é capaz de perceber o que uma determinada situação ou contexto, né, está solicitando dele. Nem sua sensibilidade, nem seus sentimentos sabem escutar as demandas da realidade, o compromisso que uma situação social requer, a ajuda ou a companhia que outra pessoa necessita. Nós vamos ter mais na frente uma discussão sobre moralidade, como esse comportamento, esse caráter moral se forma no ser humano, para a gente discutir também como que a ética e a moral se desenvolvem em nós, alunos de medicina, para a vida inteira, né? Continuando com Esquirol. Um instantinho aqui, ó. Isso. Pergunta Esquirol: quais os principais desafios que nós, seres humanos, temos de enfrentar para impedir que esta era da ciência e da tecnologia em que vivemos, marcadas pelo individualismo, pela pressa e pela competitividade, nos torne pessoas menos atentas ao próximo e à sociedade em que estamos inseridos? Então, essa é uma pergunta crucial que nós também, né,
na escola médica devemos nos fazer. Ou uma pergunta que eu, na verdade, está errado a grafia, né? O porquê é separado e está faltando a interrogação. Eu fiz aqui nos últimos minutos que eu estava prestes a começar essa aula. Por que, então, gente, a indiferença faz morada em tantos corações? Essa talvez seja uma pergunta antropológica ao mesmo tempo, né? Por que tantos humanos que somos deixamos habitar dentro de nós essa indiferença ao outro, essa indiferença ao sofrimento do outro, ou à situação embaraçosa que esse outro vive? A Susan Sontag vai tentar falar sobre isso numa outra lógica, que é a lógica do jornalismo, né? O jornalismo, vocês sabem, ele tem uma dimensão, obviamente, super importante nas sociedades democráticas, mas ele também tem uma dimensão mercadológica muito nefasta. Então, por exemplo, ele pode passar uma hora inteira nos mostrando, nos pondo diante da dor dos outros, mas de modo a impossibilitar a empatia, a reflexão. Então, ao mesmo tempo que ele mostra, caiu uma bomba na Síria e matou 40 crianças, no momento seguinte ele dá uma notícia de uma celebridade. A velocidade das informações, a mistura das informações não possibilita transformar essa informação em conhecimento, e menos ainda esse conhecimento em uma prática ou em uma lucidez reflexiva. Isso significa que nós precisamos aprender a cuidar, né, da nossa sensibilidade. Aprender. Esquirol vai sugerir que nós precisamos redescobrir o valor da solidariedade, da justiça e do amor, que isso continua sendo mais relevante para reverter os excessos individualistas de nossos dias. Não me parece aqui, diz ele, que teremos que inventar nada, somente, não é pouco, darmos conta de que o que tem mais sentido na vida não é o consumo nem o poder, e sim os laços de estimação, de amizade e de respeito que se dão entre as pessoas. Aqui na faculdade, na escola médica, na escola universitária como um todo, é também um momento muito privilegiado para a gente construir laços de estima, laços de amizade, de respeito, de solidariedade com nossos colegas, com os professores, com as outras profissões, com os pacientes. É um momento privilegiado na nossa vida. Esquirol ainda vai dizer que o que acrescenta o que é que a atenção, essa atenção, acrescenta ao olhar atento, até o ponto de transformá-lo tão significativamente? Porque o esforço de atenção supõe muito mais que um simples aumento da lente. E eis-nos aqui, enfim, com a pergunta-chave. Por que a atenção dota o olhar de um significado moral? E, de algum modo, a gente pode ver no conto do Chekhov, né, que, no seu narrador, a maneira como Chekhov deu voz ao seu narrador, a impossibilidade que ele detectava de ser visto ou olhado pelos outros, né, de que a sua dor era invisível, ele estava comentando que a falta de atenção dos humanos para com o sofrimento de outros humanos é um sentimento destituído de moral. Então, a atenção dota a nossa capacidade de olhar de um significado moral. Prossegue, é preciso destacar essa escassez, né? O movimento da atenção não é frequente, é cada vez mais raro. Na maioria das vezes, tendemos a tratar as pessoas e as coisas automaticamente, seguindo normas de condutas assumidas geralmente de forma crítica. Mas com esse modo de proceder, as coisas na realidade não se mostram a nós. Ou
o fazem apenas superficialmente. Então, o que vamos fazer de nós mesmos? Ainda ontem, na aula, pode ser que alguém até esteja aqui, com os alunos do S6, na enfermaria do alojamento conjunto, quando nós entramos, estavam, para fazer a visita, estavam a mãe da criança, a avó da criança e a criança recém-nascida. E uma das primeiras coisas que nós olhamos e que nós assumimos o que esse olhar atento nos informava foi nos apresentarmos, todos, eram 6 alunos, comigo 7, e obtermos o nome daquela mãe, daquela avó e daquele bebê. E até mesmo explorarmos o porquê que o nome do bebê, no caso, era João Ravi. Então, aqui está um exercício concreto de como nós podemos e devemos ver os nossos pacientes. Nossos pacientes devem ser vistos como, primeiro momento, como uma pessoa. E as pessoas têm identidade. E essa identidade ela já se revela pelo nome. Eu queria dizer para vocês que muitas das vezes eu saio de casa pensando numa coisa, que eu vou dizer qual é, e eu não consigo nem emitir essa coisa. Imagine cumprir o planejado. Qual é? Passar uma aula inteira de aproximadamente aí 1 hora, 1 hora e meia, chamando vocês por aluno. Não nomeando-os, ou chamando vocês, trocando os nomes, né? Eu nem consigo fazer isso, porque na escola em que eu aprendi, né, isso foi um valor, isso foi um modelo em que eu aprendi o significado de modo reflexivo, de modo ético, de modo moral. Por que as pessoas merecem ser respeitadas na sua identidade? E a sua identidade primeira é o seu nome. Então, Dona Beltrana, etc, etc. E então, o que vamos fazer de nós mesmos? Como se dá a articulação entre o respeito e a atenção? Qual a importância do olhar atento para uma sociedade mais harmoniosa e justa? Como definiria esse olhar? Isso é uma entrevista com o Esquirol e ele responde: realmente, sabemos que quando uma pessoa presta maior atenção aos demais e às coisas, costuma comportar-se também de maneira mais respeitosa. Quando temos mais respeito, temos menor proporção de conflitos e de violência social. Um dos caminhos mais eficazes para trabalhar a favor de uma sociedade mais madura e mais humana consiste em elevar o sentido moral das pessoas. Então, consiste no vínculo entre o respeito e o olhar atento. Trazendo isso para a poesia de Mário Quintana, quem não compreende um olhar, tampouco compreenderá uma longa explicação. Quem lembra? Quem lembra desses 2 livros? Esses 2 livros são dos 2 protagonistas do filme Intocáveis, né? Vidas que, a julgar pela desatenção da vida, nunca seriam tocadas. E para um significou um novo suspiro de vida, para o outro significou a mudança na vida. Não sei se todos assistiram o filme, uma boa sugestão. Eu também gostei muito de ler os 2 livros, porque são a versão do rico bilionário que havia ficado paraplégico, e do Abdel, que era um migrante na sociedade francesa, desempregado, e praticamente já dentro do mundo da rua e do mundo dos valores da rua, no que a rua pode destituir, né, a condição de cidadão. E aí ele arruma esse emprego, vai cuidar do paraplégico e, como está dizendo aí, muda a vida dele. E para o paraplégico, rico, milionário, traz dimensões da vida inimagináveis para quem havia acabado de ficar paraplégico e também perdido a mulher.
Então, estamos falando aí dessa possibilidade do olhar, dessa possibilidade de tocarmos a vida do outro e, como foi o caso aqui, dar até novos significados à vida desse outro. É isso. Aqui, talvez, o André François, com essa fotografia do seu livro Cuidar, que eu já comentei, e o centro, né, se alguém quiser acrescentar aí, porque os meus conhecimentos de fotografia são limitados, mas o centro, metaforicamente, é exatamente a ausculta do coração, né? Então, isso talvez seja uma metáfora aí do conto do Tchekhov, né? Como somos capazes de tocar o coração do outro. E no caso aí mais dramático do conto, tem até a dimensão de acolher, né, com o que nós temos no coração, o sofrimento do outro. Muito bem. Terminamos a nossa sexta aula, 4 minutos antes, não foi, Ximenes, do previsto? E agora gostaria de ouvi-los. Deixa eu ver o que é que eu tenho aqui no... O Lucas ouviu falar no filme, mas não assistiu, nem os livros, é uma boa pedida. Eu comentei na semana passada, estamos falando de cultura como edificação, né? Uma coisa que edifica nosso espírito, nossa capacidade de olhar, nossa capacidade de compadecer-se, né? Como disse o personagem do Tchekhov, né? Muito bem. Professora Ana Cecília, não estou te ouvindo. Está desligado o seu, eu acho. Lembrando do livro A Morte de Ivan Ilitch, que você comentou, daquele autor que diz o sofrimento se torna intolerável quando a gente não tem quem cuide da gente, quem ouça a gente, com quem partilhar. Eu agora, Ana, você está me trazendo uma outra dimensão. Como ontem a aula foi aniversário, e ontem também eu atendi vários bebês, nós nascemos na dependência absoluta de alguém que olhe para a gente. Aliás, só é possível a gente nascer como humano se alguém olhar para a gente com humanidade. Muito bem, você trouxe, então, uma questão central da escala filogenética, né? Muitos outros animais já têm vida autônoma ao nascimento. A nossa vida é completamente desamparada e dependente do cuidado de um outro. E a gente vai perdendo esse sentimento ao longo da vida, vai se desinteressando, né, por esse outro, que é o que caracteriza a nossa condição humana. Exatamente. Doutora Renata Ximenes, cadê meus alunos? Hoje só vieram a metade, então está na hora de parar com a disciplina aí, ou dar uma pausa de uma semaninha, 15 dias, como é que é isso? Férias para os alunos. Alguém fala dos alunos? Esther Vidal, onde está Esther Vidal? Fabiana. Oi, professor, estou aqui. Oba! Gostaria de ouvi-la. Pode ser. Uma coisa que eu pensei enquanto o senhor falava é realmente a questão da escuta, sabe? Tem um exemplo que me veio à mente. Tem uma médica que eu vou há muitos, muitos anos e sempre que eu vou é um estresse porque demora muito para você ser atendido. Mas eu nunca deixei de ir porque quando você está lá, você entende, porque ela escuta, ela conversa e não é aquela coisa tipo... Tem alguns médicos que você vai e ele fica só no computador escrevendo seus sintomas, etc. E parece que está falando sozinho, nem responde. Mas, tipo, ela tem todo o cuidado de responder, escutar e responder, sabe? Não deixa você assim como no vácuo, entre aspas. Ela realmente escuta e responde ao que você fala. Então, isso me faz querer ser assim, né? Uma futura médica que saiba escutar a dor do paciente.
Muito obrigado, Esther. O Lucas deixa uma mensagem aqui, um questionamento. Ele diz que nesse conto, né, o cocheiro queria que escutassem a dor dele. Ele precisava compartilhar isso. No filme A Vida é Bela, o personagem Guido queria fazer o contrário com seu filho. Queria justamente que ele não conhecesse aquele sofrimento. Qual a relação que o professor, né, qualquer pessoa, fez entre o conto e o filme? Maravilhoso, Lucas. Alguém gostaria de comentar, de continuar? Álvaro, queria Oba. fazer uma pergunta. É possível esconder de alguém ou que ele não conheça o sofrimento? Repete, é possível? Que ao esconder de alguém ou fazer com que alguém não conheça o sofrimento? Essa é a ilusão que muitos pais têm, né? Eu vou responder. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui. Uma coisa que me aconteceu ontem e que a Renata Ximenes parece que vai... Parece não, tomou uma belíssima iniciativa. Aliás, você podia falar dessa iniciativa, Renata, e aí em seguida não está conseguindo? Você está no banco, tá certo, tá certo. Porque eu não estou lembrado aqui, deixa eu procurar aqui qual foi a iniciativa. É Contos, no sentido de contação, do PDC, né? Então, ela colocou um conto, eu vou só situar para falar do conto de contar, né? Ela disse, ó, estávamos atendendo uma bebê de 4 anos por atraso de fala. Você vai gostar dessa, viu, Ana? Fomos aplicar um instrumento para avaliar sua comunicação. E uma das perguntas foi, o que você faz quando está com sono? A criança prontamente pegou o bule de brinquedo e disse, toma um cafezinho. E agora a minha. A minha é, diante da resposta, veja essa, viu, Lucas? Lucas Eduardo, e todos, claro. Diante da resposta de que o avô foi chamado para morar no céu, a garotinha de 3 anos pergunta, mamãe, como foi que só o vovô ouviu o chamado de Deus? Diante do embaraço materno, a garotinha arremata. Ah, Deus falou com ele pelo fone de ouvido, não foi, mamãe? Então, Lucas, 2 questões. A primeira é uma questão que para mim, né, está fora da sua pergunta, mas ela é fundamental, o que disse a Ana, né? É impossível as famílias omitirem, né, a realidade para os filhos porque elas imaginam que a realidade é sofrimento, né? Fazendo isso, de algum modo, elas retiram da criança a capacidade de enfrentar as adversidades. Olhem, todos nós agora tendo que enfrentar as adversidades da pandemia. Certamente, uma parte das pessoas tem mais ou menos dificuldade exatamente em função de que, desde cedo, elas precisaram enfrentar, obviamente, no seu nível, algumas dificuldades. Vou dar um exemplo. Ela tem xixi, ela tem cocô, ela está com fome. Se a mãe estiver no banho, ela tem que aguardar a mãe terminar o banho para dar de mamar para ela. Ela vai tomar as vacinas, são injeções, são dolorosas. Ela vai à creche. A creche ela vai conviver com outras pessoas, ela vai aceitar a angústia de separação. Então, todas essas são situações estressantes, absolutamente necessárias para o enfrentamento da vida. Hoje, a gente até tem um nome neurocientífico para isso, né? Chama-se estresse positivo, né? Então, fazer medicina, fazer vestibular, ir para o primeiro plantão,
né? Ou seja, ninguém pode ser tolhido dessa condição de se enfrentar com algo que lhe causa, né, reboliço. No caso da criação das crianças, foi o que quis dizer a professora Ana, isso pode ter consequências terríveis, né? Porque estamos obstaculizando que a criança compreenda o que é a realidade. Eu estou lembrando agora de uma dimensão, essa criança de 3 anos, mas eu estou lembrando de outra. Tem um filósofo francês que acaba de fazer 100 anos de idade, né? Chama-se Edgar Morin. E ele, em todos os livros dele, e eu tive a oportunidade de conversar com ele quando ele esteve aqui, quando ele tinha 89 anos. E eu, louco para falar, cometi uma gafe enorme. Quando eu fiz a primeira pergunta para ele, eu fiz a primeira observação, ele não deixou falar e falou quase 50 minutos sozinho. Qual foi a pergunta que eu fiz para ele? Eu disse, professor Morin, seus livros são muito inspiradores. Eu sou um professor de pediatria e humanidades médicas e utilizo tantas passagens do seu livro que eu queria citar só uma. Aí ele, qual é a passagem? Eu disse, aquela em que o senhor fica por vários meses detestando seu pai e detestando a mulher que veio a casar com seu pai, que era uma tia, porque seu pai omitiu de você que a sua mãe havia morrido. Aí ele, 80 anos depois, ele tinha 9 para 10 anos nessa época, falou do absurdo que foi roubar-lhes uma coisa que era dele, ele havia perdido a mãe, ele tinha direito a essa verdade era dele, e ninguém poderia retirar essa verdade. E você está me dando uma boa ideia, Lucas, qualquer dia a gente pode tratar isso aqui a partir de uma psicanalista francesa que diz que a criança tolera é capaz de tolerar a sua verdade, que é a Françoise Doutor. Mas a questão que você pergunta não é nada disso. A questão que você pergunta é, se por um lado nós temos a vida é bela, ou seja, um pai que lá com seus motivos quer oferecer para o filho uma versão que não é a verdadeira, né, que é a atrocidade do nazismo, na perspectiva de proteger o filho, né, dessa dura realidade, e o outro o cocheiro, né, que precisa que alguém auscute. A minha impressão, o Lucas, é uma dimensão metafórica, né, no sentido de que, por mais tenebrosa que seja a nossa situação, ninguém é capaz de controlar a nossa imaginação. Então, os autores que falam da experiência do Holocausto nazista, eles estão sempre oscilando entre quando faltar tudo para o ser humano, ele tem a imaginação dele. Então, ele está na fila, ele é o próximo para entrar na câmara de gás. Enquanto ele não entrar na câmara de gás, ele está pensando no dia do nascimento do filho dele. Ele está pensando no dia que ele passou no vestibular. Ele está pensando em qualquer coisa. Ele tem essa capacidade de fazer um alto grau de abstração, ele vai morrer no próximo minuto, mas ele não se entrega. Ele diz, como o fragmento, em mim mando eu, na minha imaginação mando eu. Eu não aceito, né, essa tragédia, eu vou morrer dessa tragédia, mas essa tragédia não tem um poder absoluto sobre mim. Então, a impressão, por isso que a vida é bela, porque estar para nascer aquele que será capaz, né, de arrancar a nossa imaginação de dentro da gente. Aliás, eu não sei se vocês viram, eu passei um poema do Drummond, chamado A Passagem da Noite, que eu acho que agora poderia ler, como Drummond dá essa resposta. Deixa eu ver se eu coloco ele rapidinho aqui. Cadê aqui? Aula 6. Olha lá, vamos aqui rapidinho aqui ao poema do Drummond. Estão vendo o poema do Drummond aí? Sim. Eu queria que alguém lesse. Algum estudante pode ler? Eu posso ler, professor. Por favor, André.
Passagem da noite. É noite. Sinto que é noite. Não porque a sombra descesse. Bem, não importa a face negra. Mas porque dentro de mim, no fundo de mim, o grito escalou. Fez desânimo. Sinto que nós somos noite. Palpitamos no escuro e em noite nos dissolvemos. Sinto que é noite no vento, noite nas águas, na pedra. E que adianta uma lâmpada? E que adianta uma voz? É noite no meu amigo, é noite no submarino, é noite na roça grande. É noite, não é morte, é noite, de sono espécie e sem praia. Não é dor nem paz, é noite, é perfeitamente a noite. Mas salve, olhar de alegria, e salve dia que surge. Os corpos saltam no sono, o mundo se recompõe. Que gozo na bicicleta, existir, seja como for. A fraterna entrega do pão, amar, mesmo nas canções. De novo andar, as distâncias, as cores, porte das ruas. Tudo que à noite perdemos, se nos confia outra vez. Obrigado, coisas fiéis. Saber que ainda há florestas, sinos, palavras, que a terra prossegue seu giro, e o tempo não murchou. Não nos diluímos. Chupar o gosto do dia. Clara manhã, obrigado. O essencial é viver. Está para nascer aquele que transforme nossas vidas em apenas noite. Muito bom. Ok, Lucas. Continuamos, hein, esse debate. Adorei sua questão. Acho que tinha mais alguém aqui no chat. Ah, desculpe, você prefere ser chamado de Eduardo, claro. Muito obrigado, Lucas. Lucas Eduardo. Esse é o problema do online, né, Lucas? Do Eduardo, olha. Adorei, viu? Renata, o sofrimento é uma certeza na vida, é verdade, é verdade. Essa da criança, né? Fabuloso, né? Depois a gente pode... A gente é engraçado, a gente termina com a idade adulta, chamada maturidade, desprezando o conhecimento e a sabedoria infantil, né? E é lá exatamente onde ela se situa. Se tem alguma época da vida em que somos sábios, é a infância. Depois é pura ilusão. Ok, Fabiana. Que foi verdade, Fabiana? Que a infância é a época que a gente é mais sábio. Verdade. E Gabriel aqui, além da sua paixão enlouquecedora por Clarice Lispector, né? Ele acaba de nos dizer aqui, cadê? Como foi, Gabriel? Que Drummond é um milagre, viu? É verdade, os poetas, né, são milagres na nossa vida, né? E Drummond, se não é o maior deles, ele está grudadinho ali, né? Para mim, é uma delícia tê-lo conhecido, né? Esse tabirano. Gente, então, alguém mais? Aliás, eu preciso de uma palavra de despedida para fecharmos a nossa aula de hoje e retomarmos na próxima quinta. Alguma palavra? Quem dirá a palavra de despedida hoje? Mariana Cunha. Mariana? Renata Jovino. É isso mesmo, Eduardo. Oi, professor, boa tarde. Oi, Renata. Renata, eu conheço você por causa do seu sobrenome ou não? Acho que não, professor, a gente ainda não se conhece pela faculdade. Eu sei, mas o seu Jovino vem de onde? Vem da família do meu pai, meu avô é de Jijoca, de Jericoacoara. Não, depois eu lhe apresento outros Jovinos que já passaram aí na faculdade para ver se vocês são parentes. São grandes amigos meus. Pronto. Mas deixe-nos com uma palavra para a gente almoçar.
professor, achei o momento hoje muito interessante, muito rico. Eu já tinha lido o texto antes e ele realmente desperta na gente essa questão da humanidade mesmo. Ok, professora Ana, uma palavra. São tantas, Álvaro. Na gaveta, eu pus 29, Meu Deus, 29, só hoje? só hoje. Então, é difícil escolher uma, mas eu acho que, Diga três, só para eu me situar. olha, a invisibilidade, Invisibilidade, o entendimento, tá? entendimento. A solidariedade. Caramba, tem pano para manga. Gente, Né? vocês estão sabendo, né? A gente está fazendo um dicionário aí, guardando aí numa maleta, né, Ana? Todas as palavras que estão... Gaveta, não é Gaveta. na maleta, é na gaveta. A gaveta de palavras que o médico precisa ter. Essa gaveta está abarrotada de coisa boa, né? Oh. Pois, gente, boa tarde a todos. Tchau, Ana. Tchau, Renata. Tchau, tchau. Boa tarde, tchau. professor. Boa tarde, professor. Tchau, Tchau. tchau. Até o próximo encontro. Foi Até a ótimo. próxima quinta. Tchau. Obrigado, professor. Obrigado também, gente. Foi um prazer revê-lo.